Boa noite, já é noite, né? É realmente muito empolgante estar aqui compartilhando tantos sentidos. E meu convite para vocês hoje é imaginar o sentido da liberdade na educação. A educação é frequentemente associada ao desenvolvimento. E não sem razão. Pesquisas demonstram que quanto mais anos de escolaridade uma pessoa tem, mais e melhores empregos ela terá. Essa mesma ideia pode ser aplicada para países e populações. Agora, a gente não precisa ficar preso numa perspectiva apenas econômica do desenvolvimento. Em 1998, um indiano chamado Amartya Sen ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele foi o primeiro não nascido em países considerados desenvolvidos a ganhar essa premiação. Amartya Sen defende a perspectiva que o desenvolvimento pode ser um processo de expansão das nossas liberdades reais, das liberdades reais que as pessoas experimentam. Isso quer dizer que, mais do que dinheiro, que poder econômico, importa a capacidade das pessoas decidirem por si mesmas, a capacidade delas controlarem o destino de suas vidas. E essa perspectiva é muito interessante, porque daí a liberdade, além de um fim do desenvolvimento, passa a ser um meio para alcançá-lo. Empoderadas, pessoas livres, elas conseguem fazer melhores julgamentos e escolher melhor e construir uma sociedade mais satisfatória para si mesma e para aqueles que os rodeiam. Só que me chama muita atenção e, na verdade, me espanta, é perceber que se a educação está associada ao desenvolvimento e o desenvolvimento pode ser visto como liberdade, por que há tão pouca liberdade ao longo da história na educação? Alguns meses atrás, aliás, há pouco mais de um ano, eu conheci a Vitória. Vitória é uma adolescente baiana que estuda no Colégio Odorico Tavares, aqui no centro de Salvador. Tal como Vitória, muitos e muitos adolescentes não podem escolher na sua relação com o processo de aprendizagem, o seu próprio processo de aprendizagem. Eles não podem escolher o que vão estudar, não podem escolher com quem vão estudar, quando vão estudar, nem mesmo como vão estudar. Já recebem da escola um programa pronto, definido. Estudam 200 dias letivos, organizados em semanas de 5 dias. Eles não podem escolher com quem estudar. Estudam com pessoas de uma mesma série, em geral, que tem a ver com faixa etária, ou seja, não podem nem ter a companhia daqueles mais novos, nem aproveitar da experiência dos mais velhos. Os meninos, as meninas, Vitória, outros colegas, não podem escolher como estudar. Parece aquele programa, Fala que eu te escuto, só que no caso o professor fala e os estudantes apenas escutam. Essa falta de liberdade, essa falta de conexão com o processo educativo dificulta a criação de vínculos com esse próprio processo educativo dos estudantes. Quem aqui nunca sentiu que a escola não fazia sentido para a sua vida? Quem aqui nunca se perguntou por que tem tão pouca ingerência sobre um processo que é seu? Portanto, o que eu posso trazer aqui para vocês é que, diferente de muitos adolescentes, jovens, ao redor do mundo, no Brasil, Vitória teve a oportunidade de conhecer o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, para não ficar assim, como muitos e muitos estudantes. E Vitória, para minha enorme satisfação, passa boa parte de suas tardes lá. O Centro Juvenil de Ciência e Cultura são escolas-laboratório. São invenções genuinamente baianas e brasileiras, que ajudei a conceber na Secretaria Estadual de Educação. Existem 5 centros juvenis em toda a Bahia. O primeiro, criado aqui em Salvador, aqui pertinho, em Nazaré, no Colégio Central, foi criado em 2013. O segundo, em Senhor do Bonfim, e depois tivemos centros juvenis em Itabuna, Vitória da Conquista e Barreiras. Os centros juvenis de Salvador e Senhor do Bonfim fazem parte do mapa da inovação e criatividade da educação básica. Esse mapa foi elaborado pelo Ministério da Educação no ano 2013. E eu ouso dizer para vocês que, se fosse hoje,
todos os 5 centros juvenis fariam parte desse mapa. Temos os 5 centros juvenis no mapa e, até então, 9.000 alunos de toda a Bahia se matricularam nos centros juvenis. E 15.000 pessoas fizeram parte das atividades pedagógicas proporcionadas por nós. Quando decide ir para o centro juvenil, o estudante faz uma decisão que é exclusivamente dele. A participação é voluntária. Ele vai se ele quiser. E essa decisão, gente, a gente considera que ela é uma apropriação de seu processo de aprendizagem. É uma escolha do estudante. E quando eles escolhem, quando eles resolvem participar do centro juvenil, aí sim eles percebem que eles têm um leque enorme de escolhas. Podem fazer como a Tâmara, que estuda o que interessa. Ela decidiu participar de uma oficina chamada Reciclae e ressignifica materiais que seriam simplesmente transformados em lixo pela sociedade. Pode fazer também como a Bruna, que atravessa Salvador inteira, sai de Mussurunga para o centro da cidade, quase todas as tardes, para estudar com sua equipe de robótica. Pode ainda fazer como Duda, que aproveita a sombra do Flamboyant de Barreiras, simplesmente para ler um livro, várias e várias tardes a fio. No centro juvenis, os estudantes podem escolher quando estudar. Eles podem estudar de acordo com o seu comprometimento. Podem estudar uma tarde, 2 tardes ou muitas tardes. Vinícius aqui tem a incrível coleção de 15 certificados, não cabe na mão. 15 certificados do centro. Imagina quantas tardes, quantas manhãs, quantas noites ele pode ter passado lá. E ele escolheu isso. Nos centros, os estudantes não podem escolher com quem estudar. Mas eles não ficam presos a uma série, a uma faixa etária, como eu fiquei, como muitos de vocês ficaram. Pode acontecer o que aconteceu com o Gabriel, que hoje está na faculdade, mas ele teve a oportunidade de ensinar técnicas de voo na aula de piloto virtual aqui em Salvador, para muitos e muitos jovens mais novos que ele. Uma das coisas que eu mais gosto do centro juvenil é que ele pode escolher, o estudante pode escolher, a estudante pode escolher como estudar. Pode montar uma banda, pode fazer um experimento científico, pode optar por fazer investigações próprias, ou fazer como Tiago, Felipe e Luiz. Eles programaram um game chamado Choices, um jogo sobre nutrição. Esse jogo levou os meninos para Salvador, para Belo Horizonte, fez com que eles ganhassem uma homenagem da Câmara de Vereadores da sua cidade, que é a Vitória da Conquista, e fez com que eles ganhassem até R$5.000 numa premiação de um edital sobre educação e tecnologia. Elmara, a professora desses meninos, que orientou o game, ela é hoje considerada a melhor professora de ensino médio do estado da Bahia, pelo Prêmio Profissionais da Educação. Nós temos uma relação tão emblemática com a liberdade no centro juvenis, que botamos abaixo, fazemos questão de botar abaixo muros que transformam as escolas em prisões. No lugar, a gente coloca grades estilizadas que permitem que os estudantes vejam e sejam vistos. Permitem criar uma transparência e uma relação orgânica com a comunidade onde essas escolas estão. Mas a ideia de aprendizado não é estar presa a um cubículo, a um quadrado, muito menos a um edifício de escola. Por isso, nós temos estudantes que simplesmente saem para explorar a fauna e a flora local na oficina Trilhas do Cerrado, por exemplo, no município de Barreiras. Ou pegam um trem e vão conhecer a Missão do Saí, que é um distrito que deu origem à cidade de Senhor do Bonfim. A gente pode até explorar o ciberespaço, como aqui em Salvador, que os meninos só construíram narrativas simplesmente usando o aplicativo de WhatsApp. Lembra de Vitória? Olha aqui de novo. Essa menina, junto com esses 7 outros estudantes, eles fazem parte de um grupo de bolsistas, parte de um termo de cooperação entre o Centro Juvenil de Ciência e Cultura e a Escola Baiana de Medicina. Eles, gente, são da educação básica e pesquisam com pesquisadores de mestrado e doutorado na Escola Baiana de Medicina. Eu quero dizer isso tudo porque esses rostos, todos esses rostos que vocês viram durante essa apresentação,
rostos envolvidos, engajados, eles querem dizer uma coisa, e essa coisa é: a escola, essa escola por qual eles estão passando, faz sentido para mim. E faz sentido em muitos sentidos. Sentido porque ela se conecta com a vida deles. Porque lá, aprender é divertido, pode e deve ser divertido. E lá, eles escolhem estar. É lá que eles escolhem estar. Portanto, a gente pode até se perguntar: o que uma rede de 5 centros juvenis pode ter de influência, de impacto, em uma rede de educação de 1.200 escolas, que é a do estado da Bahia? Ela pode ter um impacto como provocação, para que escolas e professores percebam a liberdade como um elo fundamental no processo de aprendizagem dos seus estudantes, e incorporem esse elo no seu dia a dia. E como os estudantes percebem, que são o mais importante de tudo, percebem o centro juvenil. Numa das muitas pesquisas que nós fazemos, a gente viu esse depoimento: eu me sinto livre aqui, disposta a fazer o que gosto. Isso me deixa feliz. É um ambiente acolhedor, inovador. Aqui vivo as melhores experiências. Muito obrigado.